Olá, amigos! Que bom que estamos aqui reunidos mais uma vez pelo canal do YouTube do Centro Espírita Irmã Rosa. Eu sou Maria Alice, colaboradora da casa. Desejo a todos vocês um ano novo com muito amor, muita harmonia, muita paz e que as bênçãos do nosso Pai Maior estejam em nossos lares por mais este ano. E, dando continuidade ao temário do mês de janeiro, cujo título é Família, a Onda do Amor, vamos receber o nosso irmão, também tarefeiro da casa, Marcos Almeida, que, dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, abordará o tema intitulado O Orgulho e a Humildade. Antes, porém, vamos ler a nossa página e fazer a prece inicial. A página escolhida de hoje é do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição de número 178, intitulada Combate Interior. Tendo o mesmo combate que já em mim tende visto e agora ouvis estar em mim. Esta passagem está na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 30. Em plena juventude, Paulo terçou armas contra as circunstâncias comuns, de modo a consolidar posição para impor-se no futuro da raça. Pelejou por sobrepujar a inteligência de muitos jovens que lhe foram contemporâneos. Deixou colegas e companheiros distanciados. Discutiu com doutores da lei e venceu-os. Entregou-se à conquista de situação material invejável e conseguiu-a. Combateu por evidenciar-se no tribunal mais alto de Jerusalém e sobrepôs-se a velhos orientadores do povo escolhido. Resolveu perseguir aqueles que interpretava por inimigos da ordem estabelecida e multiplicou adversários em toda parte. Feriu, atormentou, complicou situações de amigos respeitáveis, sentenciou pessoas inocentes a inquietações inomináveis, guerreou pecadores e santos, justos e injustos. Surgiu, contudo, um momento em que o Senhor lhe convoca o espírito a outro gênero de batalha, o combate consigo mesmo. Chegada essa hora, Paulo de Tarso cala-se e escuta. Quebra-se-lhe a espada nas mãos para sempre. Não tem braços para hostilizar, e sim para ajudar e servir. Caminha modificado em sentido inverso. Em vez de humilhar os outros, dobra a própria cerviz. Sofre e aperfeiçoa-se no silêncio, com a mesma disposição de trabalho que o caracterizava nos tempos de cegueira. É apedrejado, açoitado, preso, incompreendido muitas vezes, mas prossegue sempre ao encontro da divina renovação. Se ainda não combates contigo mesmo, dia virá em que serás chamado a semelhante serviço. Ora e vigia, prepara-te e afeiçoa o coração à humildade e à paciência. Lembra-te, meu irmão, de que nem mesmo Paulo, agraciado pela visita pessoal de Jesus, conseguiu escapar. E agora, meus irmãos, vamos orar. Fechando os nossos olhos, nos conectando com a espiritualidade amiga aqui presente, vamos louvar e agradecer ao nosso Pai pela oportunidade bendita dos ensinamentos que esta casa nos oferece. Ensinamentos estes que enriquecerão nossos corações. Rogamos a Jesus, nosso Mestre, que derrame sobre nós seu bálsamo de amor e que envolva o nosso amigo Marcos com inspirações benfazejas, tornando suas palavras fonte de aprendizado para cada um de nós. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E agora, com a palavra, Marcos.
Bem-vindos ao Centro Espírita Irmã Rosa. É uma alegria estar com vocês hoje no primeiro dia do ano de 2021. Que seja um ano proveitoso para todos nós e é muito bom começar aprendendo sobre o Evangelho. Então vamos começar hoje o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, com o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, itens 11 e 12, o orgulho e a humildade. E como eu sempre falo, né, muito importante a gente ver o significado das palavras, né? Existe um autor que diz que as palavras são como a pele de um pensamento vivo. E se nós considerarmos a questão dos idiomas e das épocas relacionadas, mais importância ganha então a questão do significado das palavras. E nós vemos no dicionário que orgulho significa excesso de admiração que o indivíduo tem em relação a si próprio, baseado em suas próprias características, qualidades ou ações, sinônimo de arrogância, né? O sentido do orgulho tratado no Evangelho é quanto àquele que cega a pessoa em relação aos demais. Nós podemos encontrar em obras póstumas uma citação que fala assim: o egoísmo, por sua vez, se origina do orgulho. A exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros. Julgando-se com direitos superiores, melindra-se com o que quer que, a seu ver, constitua ofensa a seus direitos. A importância que, por orgulho, atribui à sua pessoa, naturalmente o torna egoísta. E convém também fazer uma distinção, porque a mesma palavra tem significados distintos, né? Nós estamos falando do orgulho egoísta, né? Vamos dizer assim. Mas existe o orgulho também e a admiração, mas não é esse que é condenado pelo Evangelho. É o orgulho egoísta. O orgulho de admiração seria aquele orgulho dos feitos do meu filho, orgulho de ter conseguido vencer determinada prova. Isso é uma coisa positiva. Mas nós estamos falando desse orgulho egoísta, né? E humildade, que é a qualidade que é modesto, simples, humilde, simplicidade. Qualidade de quem tem consciência de suas limitações, modéstia. Então é muito importante a gente ter esses significados na nossa mente quando a gente vai começar agora a tratar do Evangelho, dos textos que nós vamos usar como subsídio. E vamos começar com o item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, que é a instrução de Lacordaire, dada em 1863, que diz assim: a humildade é virtude muito esquecida entre vós. Sem a humildade apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes na terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando Deus os retira, o acusam de injustiça. Então a gente vê que o orgulho está associado à ignorância também da verdade trazida pelo Evangelho e por tantas outras lições sagradas. A própria revelação da reencarnação, ela já deveria ser suficiente para apagar o orgulho da personalidade do homem. À medida que a gente sabe que a gente se reencarna em várias situações, em várias provas, em diferentes situações, não há do que se orgulhar, porque foi uma concessão nos dada para uma finalidade nobre, de engrandecimento do nosso espírito.
Então não é um merecimento nosso, porque muitos voltam a errar comumente e voltam a repetir reencarnações das quais eles condenavam ou se sentiam livres, né? Então, a reencarnação por si já deveria ser uma lição para nós nos esvairmos do orgulho. Mas vamos continuar no item 11. Lacordaire nos chama: orgulhosos, que éreis antes de serdes nobres e poderosos. Talvez estivesseis abaixo do último dos vossos criados. Curvai, portanto, as vossas frontes altaneiras, que Deus pode fazer se abaixarem, justo no momento em que mais as elevardes. Na balança divina são iguais todos os homens. Só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. São da mesma essência todos os espíritos e formados de igual massa todos os corpos. Em nada os modificam os vossos títulos e os vossos nomes. Eles permanecerão no túmulo e de modo nenhum contribuirão para que gozes da ventura dos eleitos. Estes, na caridade e na humildade, é que têm seus títulos de nobreza. Então, Lacordaire nos traz a questão da reencarnação e da igualdade dos seres humanos. Isso é muito interessante, porque no Brasil já consta, né, em várias constituições de vários países, já consta a questão da igualdade, todos são iguais perante a lei. Mas nós, na verdade, falamos de uma igualdade muito conhecida, mas muito pouco vivida. Muito pouco vivida. Porque nós nos separamos em grupos, fazemos divisões que, na verdade, não levam em conta essa questão da igualdade. Na verdade, em que criamos estereótipos, rotulamos outros como as pessoas fossem permanentemente as mesmas sempre. Quando a gente sabe que não só durante a encarnação é possível se alterar, se modificar, se melhorar, como também no período pós-vida na Terra, né? O período desencarnado, quando o espírito está mais livre. E são várias ocasiões em que o espírito tem para se desenvolver. E Lacordaire continua: todos vós que dos homens sofreis injustiças, sede indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, ponderando que também vós não vos acheis isentos de culpas. É isso caridade, mas é igualmente humildade. Se sofreis pelas calúnias, abaixai a cabeça sob essa prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se é puro o vosso proceder, não pode Deus vô-las compensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. E aqui Lacordaire toca numa questão muito importante, principalmente nos dias atuais, porque geralmente damos uma demasiada importância à opinião dos outros, quando somente Deus e nós mesmos sabemos o que se passa dentro de nós. Então, suportar com coragem as humilhações, as decepções, as frustrações, é uma prova de humildade, é uma prova de resignação também. Por isso devemos ser também indulgentes com as faltas dos nossos irmãos. Por quê? Porque nós queremos que sejam também com as nossas, né? E Lacordaire termina com um despertamento, né, a todos nós. Diz ele: despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos espíritos ecoe nos vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação, isto é, fazei o bem com humildade, que cada um proceda pouco a pouco
a demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Não continueis a duvidar da bondade de Deus, quando dela vos dá Ele tantas provas. Esses trechos da leitura de Lacordaire, na verdade, nos traz vários ensinamentos. E quando ele fala que a voz dos espíritos ecoe nos vossos corações, é muito importante nós lembrarmos que ele não diz apenas das vozes trazidas pelas psicografias, psicofonias, pelas lições psicografadas do Evangelho. Não, ele fala também das constantes orientações que recebemos nos nossos ouvidos e na nossa consciência dos nossos protetores, de espíritos familiares, mas o nosso espírito protetor principalmente, que a todo instante está nos orientando. Então, que a voz dele ecoe no nosso coração, para nos orientar, para nos seguir. Isso é muito importante. No item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, o Adolfo, bispo de Argel, de uma mensagem de 1862, nos traz o seguinte: Homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Generaliza-se o mal-estar. A quem inculpar, senão a vós que incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. Mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. E nessa mensagem, Adolfo, bispo de Argel, nos mostra, não sendo nada por acaso, né? Todo acontecimento tem uma finalidade bem definida. E aqui claramente se define o orgulho como a fonte de todo o mal. Todo o nosso mal decorre do orgulho. Mas a nossa insensatez, infelizmente, ainda sobrepuja o conhecimento da verdade devido ao nosso grau evolutivo. Mas devemos lembrar que nós estamos aqui na Terra reencarnados justamente para nos aperfeiçoarmos. E aí tem um texto do Evangelho também segundo o Espiritismo, no capítulo 16, item 12, por coincidência o mesmo número, uma mensagem de um Espírito Protetor, que fala sobre essa insensatez. E aí ele diz assim: quando considero a brevidade da vida, fico dolorosamente impressionado pela incessante preocupação, da qual o bem-estar material é para vós o objeto, ao passo que ligais tão pouca importância e não consagrais senão pouco ou nenhum tempo ao vosso aperfeiçoamento moral, que deve vos ser contado para a eternidade. Por cúmulo de cegueira, não é raro ver aqueles a quem um amor imoderado da fortuna e dos gozos que ela proporciona, sujeita a um trabalho penoso, orgulhar-se de uma existência dita de sacrifício e mérito, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmos. Insensatos. Insensatos. A brevidade da vida. E aí nos traz uma questão fantástica, né? Que é nos despertar para essa brevidade da vida. E ele continua: credes, pois, realmente que vos será tido em conta os cuidados e os esforços dos quais o egoísmo, a cupidez ou o orgulho são os móveis, enquanto que negligenciais o cuidado do vosso futuro,
assim como os deveres da solidariedade fraternal impostos a todos os que gozam das vantagens da vida social. Não haveis pensado senão em vosso corpo. Seu bem-estar, seus gozos foram o único objeto de vossa solicitude egoística. Por ele que morre, haveis negligenciado o vosso espírito que viverá sempre. E aí vem uma questão sublime que ele coloca. Estava aí o objetivo da existência que Deus vos dera? É uma pergunta que nós devemos fazer com o tempo que empregamos. É isso que Deus queria que nós fizéssemos nessa encarnação? É com esse orgulho que ainda viceja em nós? Ou a humildade que o próprio Jesus demonstrou? Então, a brevidade da vida nos leva a uma consideração sobre como nós aproveitamos isso, como aproveitamos o tempo. E aí nós vamos encontrar num livro muito antigo, chamado Falando a Terra, Mensagens Mediúnicas de Vários Espíritos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma mensagem de Nogueira sobre o tempo. E olha que beleza essa mensagem, como nos esclarece, como nos desperta. Atentai para o suprimento celestial que sustenta os ninhos perdidos na charneca e alimenta os lírios que desabrocham no pântano. Estendei para cima os fios do pensamento. A lâmpada que se mantenha perfeitamente ligada à sede da força produz claridade contínua e benfeitora. Como chegastes a descrer da lei de renovação que mantém os mundos suspensos na imensidade e revigora a corrente d'água humilde e rumorejante, aparentemente esquecida na floresta? Toda vez que duvidais de vós mesmos, da vossa capacidade de progresso e de serviço, duvidais do Criador, que nos destinou à glória eterna. Não vos pergunto aqui se dispondes de riqueza metálica para auxiliar os semelhantes, de vez que o ouro do amor jamais escasseia nos corações cheios de boa vontade. Não indago se sois livres para ajudar, porque os filhos da legítima caridade se honram na oportunidade de servir. Não cogito de vossa cultura intelectual, porquanto a providência celeste, antes de tudo, se utiliza daquele que faz o bem. Em todos os séculos, respiram na esfera dos homens as almas envilecidas que montam guarda nos tenebrosos abismos da usura, que constroem a estrada larga da liberdade destrutiva, fomentando a indisciplina, e que se revelam ativas nos cálculos e entorpecidas nas boas obras. Eu vos pergunto pelo tempo, irmãos, pelo tesouro das horas que o doador supremo vos concedeu no desdobrar dos dias. Pergunto-vos por essa riqueza comum a todos, porque os minutos são uniformes para os bons e para os maus. Cada um de nós estrutura o destino dentro do tempo, patrimônio de Deus, que usamos segundo a nossa vontade. Somos artífices de nós mesmos, de nossa ascensão ou de nossa queda. Somos aquilo que gravamos na tela das horas. Em todos os pontos do círculo de abençoado trabalho em que vos agitais, surgem charcos de ignorância e miséria, recrutando-vos a glória de ajudar e redimir. Chagas sanguinolentas de aflição e discórdia infestam o organismo social de que sois agentes vivos, rogando o socorro de vossa fraternidade, auxílio
e perdão que fizestes de vosso tempo, nas leiras de luta e de amor que fostes chamados a cultivar. Proclamais a fadiga como credencial para consolo celeste. Entretanto, é imprescindível conhecer a causa do vosso cansaço. Quantas lágrimas enxugastes? Quantas noites despendestes à cabeceira dos desamparados do mundo? Quantas horas já destes ao triste, ao miserável, ao aflito, ao canceroso? Quantas vezes fizeste sorrir a esperança nos corações derreados pela desilusão? Quantos pensamentos de verdadeiro amor aos semelhantes emetistes nos caminhos do tempo? Quantas crianças conduzistes? Quantos irmãos sem refúgio encontraram em vosso espírito o sustento e o incentivo de viver? Quantas dores mitigastes? Quantas luzes acendestes? São questões que nos levam à essência da vida, à essência e à razão de estarmos encarnados. É o uso que fazemos do tempo, o quanto nós nos lapidamos, uma vez que somos conscientes das nossas imperfeições. Mas agora somos conscientes também das nossas oportunidades de ascensão, de reforma, seguindo o exemplo de Jesus, amando, perdoando, começando por pouco, mas começando, fazendo, não reclamando. Quantas lágrimas enxugastes? Quantas luzes acendestes? São perguntas que devem ecoar e talvez nós devêssemos lembrar todos os dias. E essas cogitações trazidas por esse Espírito Nogueira, nesse livro magnífico, Falando a Terra, nos leva a colocações de um outro livro também fenomenal e muito apropriado de nós tratarmos no início desse ano. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E esse trecho que leremos se refere a um encontro de Ismael com Jesus, no capítulo 5, que fala dos escravos. E é sempre interessante que vira e mexe esses assuntos voltam à baila em discussões sem fundamentos, desconhecendo a questão da reencarnação, quando na verdade nós sabemos que muitos do que sofrem determinadas discriminações, na verdade foram os atores, os protagonistas dessas discriminações. Tudo com ordem, a ordem do universo, para nos reformarmos, sem revoltas, sem ódio, tudo pelo amor, tudo com o amor. E esse trecho do encontro de Ismael com Jesus, Ismael se sentindo um tanto triste, se dirige a Jesus: Senhor, sinto dificuldades para fazer prevaleçam os vossos desígnios nos territórios onde pairam as vossas bênçãos dulcificantes, se referindo à pátria do Evangelho ou à pátria do Cruzeiro. E Jesus responde: Ismael, acerena teu mundo íntimo no cumprimento dos sagrados deveres que te foram confiados. Bem sabes que os homens têm a sua responsabilidade pessoal nos feitos que realizam em suas existências isoladas e coletivas. Mas se não podemos tolher-lhes aí a liberdade,
também não podemos esquecer que existe um instituto imortal da justiça divina, onde cada qual receberá de conformidade com os seus atos. E Ismael, já um tanto mais confortado, ainda pergunta ao Mestre Jesus: Senhor, não terias um meio direto de orientar a política dominante no sentido de se purificar o ambiente moral da terra de Santa Cruz? E Jesus, novamente certeiro, com extravasando amor, responde a Ismael: não nos compete cercear os atos e intenções dos nossos semelhantes, e sim cuidar intensamente de nós mesmos, considerando que cada um será justiçado na pauta de suas próprias obras. Entretanto, o tempo é o grande mestre de todos os homens e de todos os povos. E se não nos é possível cercear o livre-arbítrio das almas, poderemos mudar o curso dos acontecimentos, a fim de que o povo aprenda na dor e na miséria as lições sagradas da experiência e da vida. Como não poderia deixar de ser? Jesus, novamente, agora no plano espiritual, orientando Ismael, novamente dá seu exemplo de amor e de respeito a todos os espíritos que são seus irmãos ainda pequenos. Ou seja, temos que respeitá-los, mas podemos mudar os acontecimentos para que eles aprendam mais rápido, para que eles se mobilizem na fraternidade que os salvará um dia. E aí, o mesmo Nogueira que nos trouxe aquela mensagem anterior, ele fala assim: a paz não é um dom gratuito, e sim fruto divino do coração. Então, nesse ano que iniciamos hoje, que busquemos a paz nesse ano que se inicia na compreensão, no perdão, na humildade. Que tenhamos um proveitoso 2021, mas compreendendo o verdadeiro significado de felicidade, de proveitoso, com as lições do Divino Mestre. Temos que estar conscientes mais ainda, a cada dia, todos os dias, que o orgulho nos impede de encontrar a paz e a humildade nos aproxima dela. Reflitamos sobre tudo isso com as bênçãos do nosso Mestre. Proveitoso 2021 a todos. Fiquem com Deus e o Alberto fará a prece final. Abençoa-nos, Jesus, em mais esta vez, quando lhe buscamos em nosso pensamento, ao concluirmos mais uma reunião, para agradecer por todo o amparo e proteção dos bons espíritos em nosso favor. Em especial, Senhor, quando nesta oportunidade estamos recomeçando um novo ciclo da nossa existência. Abençoa-nos de maneira que possamos aproveitar esse novo ciclo para curar as nossas fraquezas, para corrigirmos as nossas atitudes,
para nos ajustarmos, Senhor, ajustarmos o nosso comportamento com as leis de Deus. Envolve a cada um de nós e permita, Senhor, que os bons espíritos, capitaneados pela nossa querida irmã Rosa, possam irradiar energias para todos os lares que agora conosco estão conectados. Possam também, Senhor Jesus, essas energias magnetizarem as águas disponibilizadas, de maneira que possamos encontrar nessas águas o remédio adequado para nos trazer o equilíbrio físico e espiritual. Que a sua paz, Senhor Jesus, que o seu amor continue a nos amparar, a nos proteger, mas esta vez, que assim possa ser, com a graça do bom Deus. Graças a Deus.